Olá, pessoal! Faz um tempo que a gente deu uma parada nos conteúdos teóricos da Química Inorgânica 1. A gente finalizou estudando a parte de estrutura de Lewis e falando um pouco das propriedades das ligações químicas. E agora, para dar continuidade, eu tinha ficado de passar para vocês um pouco a respeito de geometria molecular. Então, a gente tem outras teorias de ligação que a gente ainda vai ver que também justificam as geometrias, mas a gente vai iniciar pela teoria VSPR, que eu já vou falar um pouquinho mais a respeito dela. A teoria VSPR, ela vem do inglês Valence Shell Electron Pair Repulsion. No português, a gente fala em teoria RPNV, que significaria teoria da repulsão dos pares de elétrons no nível de valência. Essa teoria ela utiliza a estrutura de Lewis para prever as estruturas tridimensionais e ela é muito bem aplicada para prever as geometrias moleculares e íons poliatômicos dos elementos representativos, ou seja, os dois primeiros grupos da tabela periódica e os 6 últimos. Ela não se aplica bem quando a gente vai trabalhar com os metais de transição, tanto de transição externa quanto de transição interna. Então, no que ela se baseia, né? Então, primeiro, qual é a carga do elétron? Negativa, certo? Então, considerando isso, os pares de elétrons que tem na camada de valência de um átomo estão próximos entre si. E essa proximidade leva à repulsão entre esses pares. Então, a tendência é que os elétrons assumam posições que vão permitir um maior distanciamento entre esses pares de elétrons. Para explicar um pouquinho melhor como é que vai funcionar essa teoria, a gente vai usar algumas espécies mais simples, que têm apenas ligações químicas simples e sem pares de elétrons isolados, para explicar no que ela se baseia. Então, a gente vai iniciar fazendo a estrutura de Lewis desses compostos, como falado, seguindo a sequência que deveria ser inicialmente colocando o átomo central, os átomos que estão ligados a eles e colocando os elétrons isolados que seriam da camada de valência de cada um dos átomos. No caso, cloreto de berílio, a gente vai colocar os 7 elétrons em cada cloro e 2 elétrons no berílio. Lembrando que essa é uma espécie que não completa o octeto, certo? O cloro só pode fazer uma ligação simples e, por isso, nesse caso, cada cloro vai fazer uma ligação simples com o berílio, sendo que ele permanece com um total de 4 elétrons na camada de valência, sem pares isolados. Então, só representando aqui as ligações. Agora, a gente parte para o composto de boro com os 3 hidrogênios, sendo que o boro vai ser o átomo central. Então, a gente representa isso, colocando o boro e os 3 hidrogênios ao redor. Na sequência, a gente representa os elétrons de cada um deles da camada de valência, 1 para cada hidrogênio e 3 para o boro. Mais um composto que não completa o octeto, porque cada hidrogênio só pode fazer uma ligação atingindo o seu octeto, que é equivalente à configuração eletrônica do hélio, com 2 elétrons na camada de valência. Então, a gente vai representar ali cada uma das ligações do boro com hidrogênio. E nesse caso, o boro vai totalizar 6 elétrons em sua camada de valência após a formação das ligações e não tem nenhum par isolado. Na sequência, vamos para o metano, CH4, carbono como átomo central, hidrogênios conectados a ele. Então, a gente representa eles ao redor. E, novamente, a gente coloca os elétrons da camada de valência. 1 para o hidrogênio, como já citado, e o carbono, que está no grupo 14, 4 elétrons. Então, o carbono, para completar o octeto dele, ele vai precisar fazer 4 ligações. Então, uma com cada hidrogênio, completando tanto o octeto do carbono quanto o octeto do hidrogênio. E, novamente, a gente vai ter uma estrutura apenas com ligações simples entre os elementos
e 100 pares de elétrons no átomo central. Então, agora, a gente já parte para as estruturas um pouco mais complexas, que são duas estruturas hipervalentes, uma com fósforo como átomo central e 5 flúoros ligados a ele. Então, representando aqui. Lembrando que cada flúor vai ter 7 elétrons na camada de valência. Para dar uma acelerada no processo, estou aqui representando, já vou colocar direto todos os elétrons representados. E agora eu vou representar os elétrons do fósforo. O fósforo ele tem 5 elétrons na camada de valência. Ele se localiza ali no grupo 15, terminando sua distribuição eletrônica em 3s2, 3p3. Então, para completar o octeto, ele precisa fazer 3 ligações. Então, ele se liga a 3 flúors, e aí ele já tem o seu octeto completo, mas ainda tem 2 flúors pelo qual ele precisa se ligar. E com isso ele expande a camada de valência dele, ele pertence ao terceiro período, ele já consegue fazer isso, e fica com 10 elétrons na camada de valência. Algo similar vai acontecer no caso do SF6, sendo que o enxofre é o átomo central, e ele vai estar rodeado pelos 6 flúors, como apresentado aqui. Vocês podem aproveitar e fazer as estruturas de Lewis desses compostos também. E representando os pares de elétrons de cada um da camada de valência. Então, os 7 já em cada um dos flúors e 6 no enxofre, que é do mesmo grupo do oxigênio, com distribuição eletrônica na camada de valência de S2P4. Então, para completar o octeto, ele faz 2 ligações com 2 flúors, e a partir desse momento ele começa a expandir a camada de valência ao se ligar com os demais flúors. Então, no caso, ele vai ter uma expansão de 4 elétrons, totalizando 12 elétrons em sua camada de valência. Então, agora a gente já completou as ligações de todos os compostos apresentados, e é com eles que a gente vai trabalhar. E aqui eu já tenho a representação utilizando as linhas no lugar daqueles pontinhos com um círculo para simplificar as estruturas. Então, é com base nelas que a gente vai determinar as geometrias moleculares básicas, num primeiro momento. Então, agora que a gente já fez as estruturas de Lewis dos compostos, a gente pode analisar a questão da geometria. Mas a gente vai começar pensando o que acontece quando a gente amarra balões juntos. Qual é a configuração que esses balões adquirem? Então, se a gente analisar, observa o que acontece se a gente amarra 2 balões juntos. Eles adquirem posições opostas, um para o lado, o outro para o outro. Se a gente amarra 3 balões, eles vão se dispor formando um triângulo. 4 balões, eles vão ficar dispostos como um tetraedro. Se a gente coloca 5 balões juntos, a gente observa um triângulo numa base e, formando 90 graus com essa base, um balão para cima e um balão para baixo. Se a gente pega e amarra 6 balões juntos, a gente vai observar algo como um octaedro. São 4 balões numa base, formando um quadrado, e um balão para cima e um balão para baixo. Esses balões, eles vão se dispor dessa forma por quê? E qual que é a relação desses balões com a geometria molecular? Bom, esses balões, eles vão se dispor de uma maneira que eles fiquem mais bem distribuídos, de maneira simétrica, e, no caso, a relação com a geometria molecular é que, no caso da repulsão de pares de elétrons, os elétrons também vão adquirir posições nos quais eles estejam mais acomodados de maneira mais simétrica e o mais distante possível entre si. E coincide que esse formato adquirido pelos balões é exatamente o posicionamento no qual os balões vão estar na maior distância possível entre si, ficando mais bem acomodado. Então, a geometria molecular
defendida pela VSPR, ela está bem relacionada com essa disposição. Então, a gente imagina que o centro, onde os balões estão amarrados, representam um átomo central, e os balões em si eles vão representar as ligações químicas. E a extremidade mais arredondada do balão seria o átomo no qual esse átomo central está conectado. Então, aqui a gente tem a analogia e a gente tem 5 geometrias sendo geradas. A primeira seria a geometria linear, então, átomo central e os átomos conectados a eles, que são 2, em direções opostas, formando 180 graus entre as ligações. Se a gente pega a trigonal planar, quando a gente tem 3 átomos ligados ao átomo central, a gente forma um triângulo e observa que a gente teria como se fosse um círculo dividido em 3 partes. Um círculo ele vai ter um ângulo interno ali 360 graus. Se a gente dividir em 3, gera um ângulo de 120 graus. Por isso, esse é o ângulo entre as ligações na geometria que a gente chama de trigonal plana ou trigonal planar. Aqui a gente tem a geometria que a gente chama de tetraédrica. Nesse caso, apaguem esse trigonal que está escrito aqui, é a geometria tetraédrica. Eu tenho um átomo central ligado a 4 outros átomos, ok? Nesse caso, os átomos ligados vão ocupar os vértices do tetraedro e o ângulo de cada uma das ligações vai ser sempre igual e de 109,5 graus. Quando a gente parte para bipirâmide trigonal ou bipiramidal trigonal, a gente tem a mesma base trigonal planar que a gente tem aqui na trigonal planar, só que, pegando esse plano, a gente vai ter uma ligação para cima e uma ligação para baixo. Nessa base, a gente forma os ângulos de 120 graus, equivalente à trigonal plana, mas aqui a gente tem um ângulo de 90 graus sendo formado entre essas ligações axiais e o plano. E, por fim, a octaédrica, que tem todas as posições equivalentes entre si. A gente tem sempre elétrons formando pares de ligações formando sempre 90 graus entre si, em todas as direções. Então, agora vamos associar essas geometrias vistas com as moléculas que a gente trabalhou anteriormente. Então, a primeira geometria que a gente tem é a geometria linear, que está associada com o BSL2. O BH3 é a trigonal plana, CH4 a tetraédrica, PF5 é a bipirâmide trigonal e, por fim, o SF6, que é a geometria octaédrica. Então, a geometria linear observa que se a gente sobrepõe com o BSL2, a gente tem ali o ângulo de 180 graus. A trigonal planar, a gente tem ali formando um triângulo. Observa a circunferência na qual esse triângulo está inscrito e, se a gente pegar a circunferência tem 360 graus, se a gente dividir ela em 3 partes, gera esse ângulo de 120 graus. A tetraédrica, na qual a molécula vai estar inscrita dentro de um tetraedro, então, nesse caso, o carbono vai ocupar a posição central nesse tetraedro, e em cada um dos vértices a gente tem os 4 hidrogênios distribuídos. Na bipirâmide trigonal, a gente observa ali a molécula de PF5, onde a gente tem 3 flúors ocupando as posições no triângulo da base, como se fosse uma trigonal planar, formando 120 graus entre cada uma dessas ligações. E perpendicular a esse plano, a gente tem os 2 flúors formando 90 graus com cada uma dessas ligações da base. Na geometria octaédrica, a gente tem a molécula de SF6, que acaba inscrita dentro de um octaedro. Nesse caso, é como se a gente tivesse 2 pirâmides de base quadradas unidas pela base viradas em direções opostas. Aqui tem um resuminho sobre as geometrias bases dos pares de elétrons
da linear a octaédrica. E nesse site vocês encontram um simulador no qual vocês podem ver girar as moléculas tridimensionalmente para analisá-las melhor. Agora um detalhe, a gente viu que é importante saber quantos pares de elétrons existe ao redor do átomo central para saber quais as posições que eles deverão ocupar para gerar maior estabilidade, ou seja, menor repulsão. Só que um detalhe, e se tivermos ligações duplas e triplas, será que cada par de elétrons da ligação conta como um par? Será que a gente consegue separar esses pares espacialmente? É possível isso? Pensa, se a gente tiver dois átomos, eu consigo botar eles em direções opostas, o par de ligação que conecta esses dois átomos? A resposta para essa pergunta é não, não é possível. Então, por isso que, na hora de determinar a geometria pela VSEPR, a gente considera que uma ligação, independentemente de ser simples, dupla ou tripla, conta como um único par de elétrons, ok? Então, sendo assim, a gente pode considerar as moléculas de CO2 e BSL2 para comparar. Então, aqui a gente tem as estruturas de Lewis dessas duas moléculas, ok? E aí a gente vai analisar o átomo central. As ligações que tem entre carbono e oxigênio, mesmo sendo dupla ligação, vai ser igual à ligação simples na hora de determinar a geometria. Então, considera como um par conectando carbono e oxigênio da esquerda e um par com o da direita, igual no BSL2. Portanto, ambos vão ter geometria linear, porque tem dois pares. Então, considerando isso, a gente parte para o próximo detalhe do conteúdo, que seria na situação em que a gente tem par de elétrons isolados no átomo central. O que acontece? Será que esses pares de elétrons vão ser contados na hora de determinar a geometria? Na próxima aula a gente continua trabalhando então com isso.